Olá, estamos começando mais uma vez o nosso programa Encontro Fraterno. E hoje você vai conhecer um pouco sobre o cinema espírita. Temos aqui para um bate-papo Luiz Eduardo Girão, da ONG Estação da Luz, que tem produzido filmes maravilhosos que nós temos assistido no cinema. Você assiste ainda o quadro O Evangelho Responde com Calcide Sarroris. O programa Encontro Fraterno foi feito para você e é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje, então, temos a alegria de receber mais uma vez no nosso programa o nosso amigo cearense, Luiz Eduardo Girão. Luiz Eduardo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Olha, mãe, muito obrigado. A satisfação é toda minha. Agora, conta para nós um pouco, Luiz Eduardo. Eu sei que nem sempre você trabalhou com essa temática, com essa atividade do cinema espírita. Como é que chegou na sua vida essa cultura da paz, essa cultura do bem? Olha, é um presente, né, uma bênção de Jesus na minha vida, através da dor, né, ter conhecido o Espiritismo. Né? Então, eu sou muito grato ao Espiritismo e quero retribuir, né, a Deus a oportunidade de ter conhecido. Como? Trabalhando na divulgação do Espiritismo, como o Emmanuel colocou através do Chico. Então, eu era uma pessoa extremamente materialista, né? Extremamente egoísta, só pensava em trabalhar para ganhar dinheiro. A família ficava em terceiro lugar, os amigos em quarto lugar. O meu tempo era voltado para crescer profissionalmente, né? Para acumular. E isso foi crescendo dentro de mim um vazio muito grande, porque a gente sabe, hoje eu sei, que é uma ilusão totalmente, né? Completa. É um desperdício da vida, né? Dessa oportunidade. Mas aquilo foi criando um vazio e estourou com a síndrome do pânico. Mais ou menos em 99, 2000. E foi um momento assim, muito difícil, né, na minha vida. Só para você ter uma ideia, eu fui 6 vezes no hospital em uma tarde. Né? Então, e aquele momento foi um momento de reflexão, eu comecei depois a me recuperar. Tive um encontro com um livro do Dr. Brian Vass, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres, e foi a partir daí, porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Até pelo trabalho, mentalidade assim bem cartesiana e tudo. E a partir de um livro lógico, né, que é aquele que eu tive a oportunidade de conhecer, do Dr. Brian, que mostra, comprova a reencarnação, né, através da terapia de vidas passadas. Aquilo, eu fui lendo aquele livro e fui vendo um encaixe, e foi me dando uma alegria, uma felicidade, um sentido. E aí depois eu vim conhecer o Chico Xavier, a obra do Chico Xavier, que eu não conhecia, sabia que era um homem muito bom, sabia que era uma pessoa extremamente do bem, caridosa, mas não tinha noção de que ele abordava esses assuntos, de que ele tinha todo um trabalho voltado para a divulgação do Espiritismo e o trabalho em si, né, de ajuda ao semelhante. Então, foi a partir daí, desse despertar, que eu iniciei. Agora, o ponto fundamental, quando eu estava ali cambaleando ainda, foi uma peça. Olha, a arte espírita, que ali foi o ponto de transformação. O livro me ajudou, racionalmente, né? Mas o que me despertou a alma foi a arte espírita, que foi uma peça de teatro chamada O Cândido, Chico Xavier, que eu assisti em São Paulo, em setembro de 2011, ou seja, ali no mesmo mês de 2001, desculpa. Sim. No mesmo mês das Torres Gêmeas, né? Que a partir daquele momento eu disse, puxa vida, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que levar essa mensagem para as pessoas, eu tenho que fazer o que eu puder para levar essas mensagens para as pessoas. Então ali eu comecei a realmente fazer, porque aquela peça que eu assisti, que não tinha nenhum ator global, né, um trabalho assim, obstinado de espíritas que queriam levar essa mensagem, pessoal lá do Rio de Janeiro. Sim. E do Pará, né? E a partir desse trabalho, que era um musical,
eu quis levar essa peça lá para o Ceará com um grupo de idealistas e começamos a encontrar pessoas, foram chegando pessoas e a peça foi assim um sucesso em Fortaleza. As pessoas saíam do teatro como eu saí de São Paulo, chorando, emocionadas e repensando os seus valores, querendo fazer trabalhos voluntários, querendo fazer a fraternidade, né, a diferença no momento. E foi assim que começou a Mostra de Teatro Transcendental. Então, a Mostra de Teatro Transcendental foi uma das primeiras atividades da Estação da Luz, que foi essa ONG criada. O que motivou a criação da Estação da Luz? Justamente uma entidade para organizar um evento com peças espíritas e também espiritualistas. A gente abriu. Tanto é que o nome é Transcendental, que o objetivo é levar a cultura da paz para as pessoas, independente de bandeira religiosa, né? Então, assim, é muito bem-vindo peça. Já tivemos peças sobre Mahatma Gandhi, sobre Teresa d'Ávila, né? E esse Francisco de Assis, uma visão bem universal. Então, assim, a partir da peça O Cândido Chico Xavier, que foi em 2001, em 2003, 2002 a gente fez a apresentação do Cândido Chico Xavier. Em 2003 nós iniciamos a primeira edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que a gente foi buscar, e é só o que tem, pessoas com esse espírito de dedicação, de divulgação do espiritismo através da arte, no Brasil inteiro. Então levamos peças de vários estados. Estamos completando 10 anos, a nossa 10ª edição, agora em 2012, agosto. Desse festival. Desse festival, que hoje só não está nos teatros, que ele está gratuitamente nos teatros de Fortaleza, os dois maiores, está nos terminais de ônibus, a gente faz esquetes nos terminais de ônibus, nas cidades do interior, até em praça pública, Ivânia. Que bacana. Até em praça pública. E desde o ano passado, nos presídios. Então a gente leva a arte transcendental, essa arte espírita, porque a maioria das peças são peças do Chico Xavier, né, voltadas assim, com adaptações de livros do Chico Xavier, e tem assim conseguido levar essa mensagem para milhares de pessoas. Olha que bacana. E a Estação da Luz também tem uma série de outras atividades que foram surgindo, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Fique aí. This assignment about UFO abductions. Abductions? And I'm sure you'd find out if it's a hoax or if there's really something going on there. Eu tava assim muito doente, viu, moço? Os médicos diziam que eu tava desenganada. Será mão de Deus. Foi um milagre de Jesus Cristo. Stage 4 ovarian cancer. She told us that she was pregnant. So, an elaborate hoax. Even your guy, he's in on it. Depois apareceu do outro lado dessa montanha. I didn't know you could draw this well. That's you right there. Has to be a coincidence. Ele saiu para trabalhar como todos os outros dias. Ele disse que vai retornar. As cool as she got that. He drew this mountain. I know about you and your son. Imagina um mundo tão mais com milhares de pessoas como Gandhi. Do you have my son? Stop playing with me! Você veio aqui querendo respostas. Hello? Can you hear me? Eu estou te dando respostas. It was true. I think he's been out in the hot sun for too long. They can't be trusted. Where's my son? Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui muito agradável com o nosso amigo Luiz Eduardo Girão, da ONG Estação da Luz,
que está aqui em Goiânia, nesse fim de semana, nessa semana, para lançar uma nova obra, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas, Luiz Eduardo, você falou do surgimento aí da ONG, da Estação da Luz, né, do Festival de Teatro Transcendental, e depois surgiu a Mostra de Cinema Transcendental. Como é que foi isso? Olha, isso foi muito interessante. Foi e o DNA desse festival de cinema transcendental, que na verdade é um festival, porque existe também premiação, tem o DNA aqui de Goiás, né? Claramente, desde a primeira edição, que é o Lucas de Pádua, né? que é um dos idealizadores desse projeto, que é a pessoa que está à frente do projeto, né? Realizando, fazendo acontecer. Que inclusive está acontecendo essa semana em Brasília. Está acontecendo essa semana em Brasília, com muita repercussão. O segundo ano apenas, Ivânia. É o segundo. Segundo ano, no mesmo período do ano passado, nós fizemos a primeira edição. O filme que abriu foi As Mães de Chico Xavier, foi a estreia, né? E o filme agora que abriu foi o Arequê, né? E encerra com E a Vida Continua. Que ainda nem foi lançado. Que ainda nem... Para você ver como o festival ele está prestigiado pelas distribuidoras, né? Então, assim, o evento em Brasília é realizado no Teatro Nacional. As pessoas de várias religiões e pessoas que não têm religião, matérias nos grandes veículos de comunicação, Correio Brasiliense, TV Globo, falando do festival, Folha de São Paulo falando do festival. Então, ele está engateando, mas já começa com muito bem organizado, com muita firmeza, né? E eu acredito que esse festival ele tem muito a colaborar com a divulgação de valores espirituais para as pessoas, de troca de ideias entre produtores, né? De curtas. E eu acho que é um momento democrático, porque é também aberto ao público. A gente pede 2 quilos de alimento, que são destinados a entidades assistenciais. Então, é um evento que já está no calendário, dito pela própria Secretaria de Cultura, que abriu o festival, né? A subsecretária falou, olha, esse festival está no calendário de Brasília. Né? E Brasília é uma cidade muito espiritualizada, né? Sim. Assim, então, esse festival, eu acho que ele tem tudo para se desenvolver como a Mostra de Teatro Transcendental, já está na 10ª edição. Ele, se Deus quiser, vai todos os anos fazer esse trabalho. Caminhando e crescendo, né? E tudo começou, essa questão do cinema, porque a Estação da Luz começou com o teatro, mas de repente passou para o audiovisual, né? A produção de cinema. E começou com Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Como é que foi produzir um longa-metragem sem ter nenhuma experiência anterior, provavelmente com recurso reduzido e ter um grande sucesso como teve? Tudo que você faz com boa vontade e com amor e sem pretensão, dá certo. Porque a gente sabe, a gente não está sozinho, né? Nós somos pequenos instrumentos de um projeto do Cristo. O que a gente pode fazer, Ivânia, é tentar não atrapalhar a espiritualidade com as nossas imperfeições, que são muitas. Então, eles fazem tudo, é impressionante. O Bezerra de Menezes foi um exemplo. A gente não tem qualquer experiência na área de cinema. Eu não posso dizer que a gente tem muita hoje, mas era totalmente zero de experiência, né? Mas nós começamos a alimentar na fé, com fé na espiritualidade, de que a coisa ia fluir, de que eles iam dar caminhos. E foi o que aconteceu, né? De uma forma impressionante, começou a termos ideias. O Glauber é o grande responsável por isso, o diretor do filme. E a ideia era fazer um documentário sobre o Bezerra de Menezes. A gente foi estudando a história do Dr. Bezerra, tão maravilhosa que a gente resolveu crescer. Patrocinadores chegaram, né? Puxa vida, a gente não tinha ideia. Então, patrocinadores chegaram para ajudar pelo ideal do filme, pelo que o filme se propunha fazer. A Globo Filmes entrou. Quando é que a gente imaginava que ia ter um apoio de uma Globo? Né? Sim. A Fox Filmes entrou. Aí começaram a acontecer coisas transcendentais que a gente disse, puxa vida, esse projeto vai sozinho. Né? Só a gente levar com o nosso carinho, com a nossa determinação. E aconteceu, não esperávamos jamais que o filme fosse
levar 500 mil pessoas para o cinema. Os espíritas foram fundamentais para que o filme tivesse divulgação, porque nós não tínhamos mídia para divulgar. Depois começou a sair matérias nacionais, a partir das filas que os espíritas do Brasil fizeram, como uma forma de homenagear o espiritismo, de homenagear o Dr. Bezerra de Menezes. Foi um estímulo fantástico, decisivo, porque o Bezerra de Menezes, com o sucesso que teve nas telas, ele abriu a porta para outros filmes que estavam na gaveta, como Chico Xavier, do Daniel Filho, estava na gaveta, né? Então, naquele momento, ele foi tirado da gaveta e começou a se sonhar com a data do centenário do Chico, para lançar no centenário. A partir daí, o Nosso Lar saiu da gaveta. E a partir daí, vários outros filmes, As Mães de Chico Xavier, né? O filme dos Espíritos das Casas André Luiz. Então, o Bezerra de Menezes, ele tinha que ser o Bezerra, né? Abrindo os caminhos, mais uma vez. Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo, mas no retorno nós vamos falar um pouquinho dessa nova produção, Área Q, que é uma coprodução da Estação da Luz. Mas antes, acompanhe Calcito Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Nós voltamos daqui a pouquinho. O Evangelho de João esquematiza a vida de Jesus em 4 Páscoas. É um esquema interessante que João apresenta para nós e que nos dá uma ideia dessas 4 grandes festas em que Jesus esteve presente. Na última delas, na última Páscoa, quando o povo comemorava a data da libertação, da saída do Egito, acontece a prisão, o açoite e a crucificação de Jesus. E é aqui, a partir do capítulo 13 de João, em que ele fala da última Páscoa, da última ceia de Jesus. E a Páscoa nos dá uma oportunidade excelente, porque Jesus foi morto em função da intolerância. Oportunidade para todos nós revisarmos conceitos e preconceitos. Mataram Jesus por conta de intolerância religiosa, por conta de intolerância, preconceito racial. Diziam que da Galileia não vinha nada de bom e Jesus se vestia como o galileu, os cabelos, o tipo da roupa. Embora tenha nascido em Belém, na região sul, perto de Jerusalém, na Judéia, mas se vestia como galileu. Então a intolerância que ele sofreu também foi em função disso. A morte de Jesus, esse grave erro cometido, foi em função de preconceito e intolerância. Páscoa, portanto, é uma oportunidade extraordinária para que o cristão reveja os seus atos de intolerância. Reveja onde ele está sendo preconceituoso, intolerante, com a mulher, com o diferente, com o da raça não igual à sua e tudo mais. Jesus sofreu na pele essa intolerância. Será que nós também iremos cometer erros como cometeram os fariseus e os saduceus na época com relação a Jesus, levados pela intolerância? Essa é a pergunta que nós devemos fazer toda ocasião da Páscoa. Mas que também lembremos-nos de que foi na Páscoa que Jesus retorna do sepulcro, trazendo aí uma mensagem linda para todos nós. A vida continua. A vida não se limita apenas à questão biológica, à vitalidade do corpo.
Jesus, ao retornar da crucificação, ao se materializar perante tanta gente, perante tantos discípulos, mostra para todos nós, a vida continua. O Evangelho responde e nos dá essa lição. Voltamos então conversando com Luiz Eduardo Girão e falando sobre a nova produção da Estação Luz Filmes, Área Q. Área Q, por quê? Área Q. Que coisa esse filme, olha como a espiritualidade está trabalhando, né? Um filme americano, quer dizer, um filme brasileiro com cara de americano, porque é uma coprodução Brasil e Estados Unidos. Esse filme vai ser testado aqui. Se der certo aqui no Brasil, ele vai para outros países levando essa mensagem. Você assistiu o filme ontem, é um filme assim que você não pode dizer que é um filme espírita. Na verdade, o que é um filme espírita, né? Existe essa discussão, né? Mas ele não é um filme doutrinário, mas ele é recheado de ideais espíritas, o que é o principal, né? Então fala da reencarnação, abertamente sobre a questão da defesa da vida desde a concepção, num momento crucial do filme, que é um trabalho nosso, assim, esse trabalho dos espíritas junto com os católicos, com o evangélico, mais do que nunca é necessário, porque a ameaça do aborto está batendo novamente às nossas portas com a reforma do Código Penal, a necessária reforma do Código Penal, mas não nesse quesito de liberação do aborto, né? Estão querendo aproveitar isso aí. Então a gente tem que ficar vigilante com os movimentos. Vocês, aliás, tem um trabalho aqui, o Lorivan é um dos líderes, que é a caminhada, a marcha que é feita pela vida. Gente, isso é tão importante se manter. Vocês conseguem fazer isso há 4 anos consecutivos, né? E isso é muito importante. Então, o filme toca o Área Q. O nome Área Q é interessante. Área Q. Existe uma região do Ceará, que é Quixadá e Quixeramobim, que é famosa internacionalmente. Pesquisadores, ufólogos, com relação a avistamentos de OVNIs, né? Então, esse filme inicialmente ia ser rodado nos Estados Unidos, mas na conversa que nós tivemos com o Gerson, que é o produtor e diretor, e o Halder Gomes, a gente apresentou que, olha, no Ceará acontece isso aqui. Então é verdade, existe isso lá. A população fala com naturalidade. Eu vi ontem, semana passada, estava assim, perto lá de casa e tal. Fui abduzido? Tem casos de abdução, tem muitos casos de abdução, inclusive tem uma pessoa que foi aposentada pelo governo federal, né, por abdução. É um caso interessante. Raquel de Queiroz, a nossa escritora, né, ela inclusive redigia um artigo semanal na revista O Cruzeiro. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas a revista O Cruzeiro era a revista Veja, nossa hoje, né, tem o impacto da Veja. E ela, a Raquel de Queiroz, escrevia na contracapa e ela falou, olha, eu avistei, vi da minha casa com 40 pessoas da minha família, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu vi um objeto voador não identificado. Então, quer dizer, é um assunto que sempre mexe, mas ele não é o cerne da questão do filme, né? Ele é apenas uma licença poética usada, ele é um fio condutor de uma história lindíssima, de um amor de um pai que procura o filho desaparecido, né? Então aí são muitas surpresas, é transição planetária, é um filme de transição planetária, de renovação espiritual, da necessidade que nós temos de acordarmos e construirmos um mundo melhor. É verdade. Então o filme ele está à disposição do Brasil em todo o país, dia 13 de abril, é a estreia, uma sexta-feira 13. E ele vai levar essa mensagem de conforto, espero que vocês, como fizeram nas Mães de Chico Xavier, no Bezerra de Menezes, no Nosso Lar, em todos os filmes desse gênero, nesse novo gênero do cinema brasileiro,
que vocês divulguem com os amigos, com os colegas de trabalho, porque diferente dos outros filmes, da maioria dos outros, porque o filme dos Espíritos também não teve verba, né? E conseguiu atingir o objetivo. O Área Q, apesar de ser uma produção grande de Estados Unidos e Brasil, não tem verba para divulgação, você acredita? Ou seja, depende do nosso trabalho, não é? Colaborando, porque eu posso testemunhar, porque nós assistimos ontem ao filme e realmente traz uma mensagem lindíssima que tem que ser divulgada, que nós precisamos compartilhar com as pessoas. E isso depende de cada um de nós. E lembrando também, né, Luiz Eduardo, da importância das pessoas irem ao cinema logo na primeira semana de lançamento do filme, para que ele permaneça por mais tempo em cartaz. É uma lógica, né, dessa área do cinema que a gente está aprendendo com esses filmes. Se o filme não tiver a frequência ali no primeiro final de semana, eles tiram de cartaz. É uma lógica, infelizmente ou felizmente, né, é uma lógica muito mercadológica, muito consumista. Eles não querem saber da mensagem, né? Eles querem saber se vai ter gente. Então, o que é que nós podemos fazer para divulgar o filme? Comparecer em rede social, pela internet. Se você não pode assistir por uma questão do ingresso ser um valor alto, ore pelo filme, reze, isso é uma grande ajuda também, para que abra a mente das pessoas, para que elas sejam conduzidas pela espiritualidade, né? Porque é um filme que vai fazer muito bem a muita gente, né? Inclusive de outras crenças, porque é um filme aberto para ateus, né? É um filme que vai levar espiritualidade para pessoas que não têm religião, né? Então, assim, para jovens. E num ambiente propício, não é? Que as pessoas não têm nenhum tipo de restrição de frequentar. Né? Neutro. Né? E é um filme, a qualidade dele, eu sou suspeito para falar, mas a qualidade dele, os efeitos do filme, a atuação do Murilo Rosa, da Tânia Kalil, que são dois emergentes aqui do cinema brasileiro, e do ator americano, Ivânia, o Isaiah Washington, que foi daquele seriado The Grey's Anatomy. É uma atuação assim muito impecável, assim, muito bem feita. Então é um filme que a gente espera que seja um novo passo desse cinema espírita, né, desse cinema transcendental. É um passo adiante, porque vem muita coisa boa acontecendo e tem muitas surpresas no futuro, se Deus quiser. Com certeza. E nós aguardamos com ansiedade. Com certeza. Bom, nós queríamos realmente ficar conversando com o Luiz Eduardo aqui por muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo ele está se acabando. Mas nós queremos lembrar, né, que a Estação Luz, desde que ela surgiu, ela já participa aí de grandes produções, como nós vimos, As Mães de Chico Xavier, o inicial Bezerra de Menezes, coproduzindo, né, também Chico Xavier, o filme dos Espíritos, agora com Área Q. Então nós sabemos que muita coisa boa ainda vem por aí. Nós queremos aproveitar para desejar, assim, muita coisa boa mesmo, tudo de bom para esse trabalho, para essa equipe, que nós sabemos que trabalham com o coração, não é? Que não tem finalidade lucrativa, não se espera ganhar dinheiro com isso, né? O que move esse grupo é realmente a divulgação da doutrina. Até porque a gente sabe que na hora que tiver esse tipo de desejo, esse tipo de intenção, a espiritualidade ela bloqueia e tem que bloquear mesmo, porque o objetivo não é esse. Nós temos um compromisso na Estação Luz Filmes, que foi criada numa necessidade, junto à Ancine, junto aos órgãos. Tudo que nós recebermos desses filmes, todo lucro que eventualmente tiver, a gente investe em novas produções, né? Então, assim, isso é um compromisso para levar a mensagem. E nós já tivemos várias propostas para entrar em filmes que não agregavam valores. E nós não entramos. A gente fica muito feliz de servir, né? Nós servirmos como instrumentos da espiritualidade por uma causa tão nobre, tão bonita. Com certeza. E Deus vai abençoar sempre esse projeto. Nós convidamos a todos vocês que nos assistem, dia 13 de abril. Vamos todos ao cinema. Façamos a nossa parte, colaborando com um trabalho tão bonito. Luiz Eduardo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui conosco. Mais uma vez, viu? Tá bom? Muito obrigada a você que nos acompanha sempre. Tenha uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem.